Olá, bem-vindos. Olha só, hoje a gente vai mergulhar num tema bem interessante, a ligação, muitas vezes surpreendente, entre dois tipos de remédios super comuns e problemas de sono. É isso mesmo. Milhões de pessoas dependem desses medicamentos, mas será que todo mundo conhece os efeitos colaterais que podem estar ali escondidos bem debaixo do nosso nariz? E, para começar, vamos direto para o mistério central. Pensa comigo. Quando quem usa esteroides vai para a rede social falar de efeito colateral, sabe qual é a queixa número um? Insônia. Mas, e é aqui que fica curioso, se a gente for olhar os relatórios oficiais, aqueles de reações adversas, a insônia está lá e em 20º lugar. Pois é, essa diferença gigantesca entre o que as pessoas sentem e o que os dados oficiais mostram é justamente o nosso ponto de partida. Então, como é que a gente vai desvendar esse mistério? Bom, nosso roteiro é o seguinte. Primeiro, vamos entender o tamanho do problema. Depois, a gente investiga a cena do crime, que é o nosso relógio biológico. Na sequência, vamos analisar nossos dois suspeitos principais, os glicocorticoides e as estatinas. E para fechar, a gente chega no veredito e entende o que tudo isso significa para a nossa saúde. Ok, vamos lá então. Falando desses medicamentos, os glicocorticoides, tipo a prednisona, são muito usados para tratar inflamações. Já as estatinas são aquelas essenciais para controlar o colesterol. O ponto é que os dois são, assim, a base de tratamentos de longo prazo para milhões e milhões de pessoas no mundo todo. E olha, o problema é bem mais comum do que a gente imagina. Para ter uma ideia, alguns estudos mostram que até 60% dos pacientes que fazem terapia de longo prazo com esteroides relatam algum distúrbio do sono. É um número enorme, né? Não dá para ignorar. Certo. Mas antes de apontar o dedo para qualquer um dos suspeitos, a gente precisa entender a cena do crime, certo? Que é justamente o sistema que eles podem estar, digamos, bagunçando. Tô falando do nosso relógio biológico mestre. E no centro de tudo isso, a gente tem o famoso ritmo circadiano. O que é isso? É basicamente um processo interno super complexo que dura 24 horas e não só regula quando a gente dorme e acorda. Ele afeta praticamente tudo no nosso corpo, desde o metabolismo até a função hormonal. Uma boa forma de pensar nisso é como uma orquestra. O relógio central, que fica no cérebro, é o maestro. Essa área pequenininha, chamada núcleo supraquiasmático, ou SCN, é quem garante que todos os outros relógios, os relógios periféricos. E se a gente for olhar no nível celular, o ritmo é movido por um ciclo de feedback muito elegante. Funciona mais ou menos assim, ó. Proteínas ativadoras, a clock e a bMAL1, vão lá e ligam certos genes. Isso faz com que outras proteínas, as repressoras, PER e CRY, sejam criadas. E o que elas fazem? Elas voltam e desligam as ativadoras, fechando o ciclo. E o mais incrível, esse processo todo leva exatas 24 horas. É uma maquininha molecular de uma precisão absurda. Ok, com essa base já dá para a gente partir para o nosso primeiro estudo de caso, os glicocorticoides. Vamos ver como esses remédios que são usados para combater a inflamação podem acabar sabotando o nosso sono de duas formas diferentes. Essa ilustração aqui resume a evidência de um jeito genial. Dá para ver que ela mostra um mecanismo de ação dupla. Ou seja, os esteroides não agem de um jeito só. Eles têm uma abordagem de duas frentes para perturbar o nosso relógio mestre, agindo tanto no cérebro quanto no resto do corpo. O primeiro mecanismo é meio que indireto, mas muito esperto. Os esteroides não conseguem mexer com o SCN diretamente porque faltam os receptores certos ali. Então o que eles fazem? Atacam uma área vizinha chamada núcleo dorsal da RAF. E ali eles interferem na produção de serotonina, que é um neurotransmissor essencial para o relógio mestre funcionar direitinho. Já o segundo mecanismo é ainda mais indireto. Lembra da orquestra? Então, os esteroides bagunçam os relógios periféricos, os músicos. Isso causa um monte de mudança metabólica, tipo aumentar o açúcar no sangue. E esse caos todo no metabolismo acaba mandando sinais confusos de volta para o maestro, o SCN, e aí desregula o sistema inteiro. Beleza. Agora vamos para o nosso segundo suspeito. E é aqui que a história fica mais complicada. Com as estatinas, as evidências são bem menos claras, o que, na verdade, deixa a nossa investigação até mais interessante. E só para a gente ter uma noção do cenário, olha só essa citação direta da fonte. A literatura permanece inconclusiva quando se trata de estatinas.
Ou seja, os cientistas ainda estão montando esse quebra-cabeça. Os resultados dos estudos muitas vezes não batem. Então, qual seria a pista central para explicar esses resultados que não batem? Bom, tudo parece girar em torno de uma única coisa: a barreira hematoencefálica. Basicamente, essa estatina consegue ou não atravessar essa barreira que protege o nosso cérebro e entrar lá. E essa tabela aqui deixa a diferença bem clara. A gente tem as estatinas lipofílicas, que se dão bem com gordura, como a simvastatina. Essas conseguem atravessar a barreira. Do outro lado, tem as hidrofílicas, que gostam de água, como a pravastatina. Essas não passam. E essa pequena grande diferença pode ser a chave para a gente entender por que algumas causam problemas de sono e outras não. Como essa ação direta no cérebro ainda é uma incógnita, as teorias começam a focar nos efeitos indiretos no resto do corpo. Por exemplo, as estatinas podem causar algum dano muscular, inflamação, podem até prejudicar o metabolismo da glicose. São essas perturbações que acabariam mandando sinais para o corpo e, por tabela, desregulando o sono. Certo. Depois de analisar todas as evidências contra os nossos dois suspeitos, a gente chega na conclusão. Afinal, o que tudo isso significa para a saúde? E mais importante, o que a gente leva de principal dessa nossa investigação? E aqui está o ponto-chave de tudo. Essa perturbação do sono não é só um incômodo, não é só ficar com sono no dia seguinte. Uma noite mal dormida pode, na verdade, piorar justamente aquelas condições que esses remédios deveriam tratar. Hipertensão, colesterol alto, diabetes, vira um ciclo vicioso, entende? Então, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, distúrbios do sono por causa de esteroides e estatinas são comuns e, muitas vezes, subestimados. Segundo, os glicocorticoides bagunçam nosso relógio biológico por dois caminhos principais. Terceiro, sobre o efeito das estatinas, ainda não se bateu o martelo, mas parece ter a ver com a capacidade de entrar no cérebro e com os efeitos nos músculos e no metabolismo. E o mais importante, só de reconhecer esses efeitos colaterais já é o primeiro grande passo para conseguir um tratamento melhor e, claro, mais qualidade de vida. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta, né? Se medicamentos tão comuns podem ter esses efeitos tão profundos e muitas vezes ocultos em algo tão básico como o nosso sono, que outros segredos será que estão escondidos na nossa caixinha de remédios? Fica aí a reflexão.